Então o Sheikh Zaid Al-Madkhali, rahimahullahu ta'ala, nos falando da morte e da sua agonia, da agonia da morte e do teste das criaturas na sepultura, disse o seguinte: lembra-te, caro irmão, lembra-te daquilo que acontecerá depois da morte. Lembra-te da agonia da morte, pois com certeza que a morte é acompanhada de agonias, como disse o Altíssimo Jalla wa Ala no versículo 19 da Surat Qaf: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Allah subhanahu wa ta'ala disse, de acordo com o sentido do versículo, e a agonia da morte chegará. E a agonia da morte chegará com verdade. E será dito ao agonizante, ao moribundo: isso é aquilo do qual te afastavas. E a agonia da morte chegará com a verdade. E será dito ao agonizante: isso é aquilo do qual te afastavas. Sim, voltamos já à palavra do Sheikh Zaid Al-Madkhali, rahimahullah, que continua dizendo, depois de ter mencionado este versículo, diz: sim, por certo que a morte é acompanhada de agonias, e até mesmo a mais nobre das criaturas passou pela agonia da morte, como foi relatado por Al-Bukhari e narrado por Aisha, radiyallahu anha, que disse que o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pouco antes de falecer, não parou de atirar ou de cobrir a sua cara com uma peça de roupa e de dizer: Inna lil mawti la sakarat. Inna lil mawti la sakarat. Veramente que a morte é acompanhada de agonias. Então, neste hadith que foi relatado por Al-Bukhari e narrado por Aisha, radiyallahu anha, que era a esposa do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, e foi a sua casa, na casa de Aisha, que o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, faleceu. Então a Aisha, radiyallahu anha, estava presente no momento da morte do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, e assistiu e presenciou os últimos momentos da vida do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, e nos diz, narra neste hadith, que pouco antes de ter falecido, o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, não parou de cobrir a sua cara com uma peça de roupa, ou de atirar uma peça de roupa ao seu rosto, e dizia veramente que a morte é acompanhada de agonias. Inna lil mawti la sakarat. O Sheikh Zaid Al-Madkhali, rahimahullah, continua dizendo: no entanto, ele é ou era o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a melhor de todas as criaturas. O seu amigo íntimo era o amigo íntimo de Allah subhanahu wa ta'ala, o transmitor da sua mensagem, isto é, aquele que transmitiu a mensagem de Allah, Jalla wa Ala, e da sua legislação, o infalível, que não cometia erros nem pecados. Lhe foram perdoados todos os pecados. Este é o caso do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. E no entanto, nos diz que veramente a morte é acompanhada de agonias. A ele, sallallahu alayhi wa sallam, foi prometida a posição louvável, al-maqam al-mahmud, e também lhe foi prometido al-hawd, a lagoa. Também lhe foi prometido a lagoa. Então, o que será de nós, os filhos de Adam? O que será de nós, os filhos de Adão? Aqui, o Sheikh Zaid Al-Madkhali, rahimahullah, nos chama a atenção e nos diz se este é o caso do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a melhor de todas as criaturas, o amigo íntimo de Allah, o que transmitiu a mensagem de Allah, o que transmitiu a legislação de Allah,
o infalível, que não cometia erros nem pecados, aquele a quem lhe foram perdoados os pecados, todos os pecados, aquele a quem foi prometida a posição louvável, al-Maqam al-Mahmud, aquele a quem foi prometida al-Hawd, a lagoa, se ele diz que veramente que a morte é acompanhada de agonias, o Sheikh nos diz aqui então o que será de nós. O que será de nós, os filhos de Adam, os filhos de Adão, nós que erramos e cometemos pecados. Aqui o Sheikh atira a nossa atenção, nos questiona, nos faz pensar, nos faz ponderar, dizendo então o que será de nós, os filhos de Adam, nós que erramos e cometemos pecados. Qual será a nossa situação? O Sheikh continua dizendo qual será a nossa situação logo que descerá sobre nós a morte. Qual será a nossa situação logo que descerá sobre nós a morte, a destruidora dos prazeres. Nós, aqueles que em cada hora das nossas vidas cometemos pecados. Nós, aqueles que em cada hora das nossas vidas cometemos pecados. Nós que caímos frequentemente na desobediência e na transgressão. E isto que seja em privado como em público.